Pessoal, boa tarde. Isso aqui vai ser as explicações e correção da da segunda PC de agosto, tá bom? Tem coisas que eu já expliquei na outra PC, mas eu vou passar novamente para vocês aqui, tá bom? Para relembrar. Assistam o vídeo porque isso aqui é um modelo novo de aula e aí vocês podem estar aprendendo a alternativa. Então vamos começar aqui a aula falando sobre matriz transposta, tá bom? Matriz são aquelas tabelas que poderiam ter números seguros, mas aqui no nosso conteúdo a gente vai priorizar aqui o estudo com números e trabalhar algumas propriedades de matriz, dado isso. Vamos começar falando hoje sobre... Deixa eu só ajustar aqui, tem que estar focado. Matriz transposta. Então ele coloca o que é a definição de uma matriz transposta. Você tem uma matriz A que ela tem M linhas e N colunas, com elementos do tipo A e J. A transposta é quando você inverte aqui a relação linha-coluna, tá bom? Como que você vai fazer isso? Através de números, né? Aqui é uma notação estritamente algébrica, aqui é com números. Como que você vai fazer isso? É simples, não é? Você pega aqui a primeira linha toda, que é menos 2, 0 e 1, e inverte ela, escreve ela como uma coluna. Então vai ser menos 2, 0 e 1 como coluna. Então a primeira linha vai ser a primeira coluna. A segunda linha da tabela passa a ser a nossa segunda coluna, que é 0, menos 3 e 4. Então essa aqui que é a matriz transposta de A. Vou fazer aqui do lado agora a matriz transposta da B. Coloco aqui o B transposta e vou escrevê-los aqui, ó. Primeira linha, 3 menos 1 e 2 vai ser a primeira coluna, como eu já tinha mencionado. Segunda linha, que é menos 1, 4 e 0, vai ser a segunda coluna. Terceira linha vai ser a nossa terceira coluna, tá bom? Então tá pronta a nossa matriz, ó. As nossas matrizes transpostas, transposta de A e transposta de B. Se eu faço de novo aqui a transposta da transposta de A, vou colocar aqui só, eu vou obter a matriz A de novo, porque aí ficaria assim, a primeira linha, a transposta da transposta, que eu vou fazer agora para vocês, seria a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E a terceira linha, terceira coluna. Reparem que volta a ser a mesma matriz do início, tá bom? Pausem para copiar isso aqui, tá? Essa anotação é referente a isso. Aquela propriedade. Multiplicação de matrizes é o que a gente vai falar aqui na sequência, tá? Aqui tem um exemplo numérico. E do outro lado aqui tem um exemplo que está contextualizado, tá bom? Vai ter aqui uma apresentação de um problema. E a partir disso a gente vai fazer a introdução do conteúdo. Deixa eu ver, tá. Situação problema. Larissa e Nathalie irão fazer um churrasco. Tabela A indica quanto cada uma deve comprar de carne em quilos, tá bom? Larissa vai comprar 1 kg de linguiça e 3 de fraldinha. A Nathalie, ela compra 4 e 2. 4 de linguiça, 2 de fraldinha. A tabela B vai representar os preços a serem pagos nos açougues 1 e 2. Então, a tabela B ela representa o seguinte. A linguiça ela custa R$12 no açougue 1 e R$15 no açougue 2. A fraldinha ela custa R$32 no açougue 1, R$30 no açougue 2, tá bom? Diante disso, ele pergunta o seguinte: em qual restaurante é mais vantajoso que as garotas façam as compras, tá? Larissa e a Nathalie. Eu vou tentar usar aqui. Vou fazer aqui embaixo. Vamos calcular primeiro quanto que a Larissa gasta. Vou colocar aqui Larissa. Vou colocar aqui açougue 1. Depois açougue 2, tá bom? O que a Larissa precisa comprar? Ela precisa comprar 1 kg de linguiça e 3 kg de fraldinha. Então, se ela comprar no açougue 1,
No açougue 1, cada quilo de linguiça custa 12, então vai ser 1 vezes 12, ó, 1 quilo vezes 12 reais. Mais o que ela compra de fraldinha. A Larissa comprou 3 quilos de fraldinha. No açougue 1, a fraldinha custa 32 reais, então é 3 vezes 32 reais, tá bom? Vou calcular aqui 1 vezes 12, 12, 3 vezes 32 dá 96. Aqui somando vai dar 108, tá bom? Então no açougue 1, a Larissa gasta 108 reais. Vamos descobrir agora quanto que a Larissa vai gastar no açougue 2. De novo, ela comprou 1 quilo de linguiça e 3 de fraldinha. No açougue 2 os preços são 15 reais. Então é 1 vezes 15 mais 3 vezes 30, tá? Que é o preço da fraldinha no açougue 2. Que dá 15. 3 vezes 30 dá 90, não é? Então é o seguinte, a Larissa gasta no açougue 2 105 reais. Então para ela compensa fazer as compras no açougue 1, tá bom? Vou calcular agora quanto que a Nathalie gasta. A Nathalie, ela compra, deixa eu ver aqui, 4 quilos de linguiça. Então vai ser 4 vezes, se ela comprar no açougue 1, não é? 4 vezes 12, mais 2, né? Que ela comprou 2 quilos de fraldinha. No açougue 1, a fraldinha custa 32 reais. Então é 2 vezes 32. 4 vezes 12, 48. 2 vezes 32 é 64. Somando esses dois números, 48 mais 64, vamos lá. 48 mais 60, 108. 112 reais. Esse foi o preço que a Nathalie gastou no açougue 1. Agora eu vou calcular quanto que a Nathalie gasta no açougue 2, tá bom? 4 quilos de linguiça. Vezes, qual que é o preço da linguiça no açougue 2? 15. Mais, quanto que a Nathalie comprou de fraldinha? 2 quilos. Vezes 30 reais. Que dá 60. 2 vezes 30 também dá 60. Então dá 120 reais. Então, para a Nathalie, tá compensando comprar no açougue 1, tá bom? Então é assim, para a Larissa, compensa ela comprar no açougue 1, ou desculpa, no açougue 2. Se eu falei açougue 1, eu falei errado. É no açougue 2 que é mais barato. Acho que eu tinha falado do açougue 1. Então assim, onde vai ser mais vantajoso comprar? Para a Larissa é no açougue 2, que é 105 reais. E para a Nathalie seria no açougue 1, tá bom? Então, era esse o objetivo do problema. Descobrir em qual dos restaurantes compensa mais fazer a compra, tá bom? E aqui nós usamos matrizes e multiplicações. Como que você fez isso? Você multiplicou a linha pela coluna. A Larissa, você fez esse processo 2 vezes, ou multiplicou o que ela tinha que comprar pelos preços. E a Nathalie foi idêntico. Multiplicou a linha que representava a Nathalie pelos 2 preços. Aí você obteve esses valores. Então assim você faz a multiplicação de matrizes, tá bom? Vamos aqui agora para o outro exemplo. Como que eu vou multiplicar essas duas matrizes? Do mesmo jeito que eu fiz no outro exemplo. Linha vezes coluna. Vou fazer aqui na frente. Ó. Aí eu vou fazer 2 vezes 0. Ó. O primeiro número com o primeiro número. Dá 0. Essa multiplicação. 1 vezes 2 negativo. Dá 2 negativo. 0 vezes 1. Daria 0, tá bom? Tudo isso aqui dá menos 2, tá? Agora eu vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna da tabela B, ó. Então vai ficar agora 2 vezes 1, 2 negativo. 1 vezes 3, 3. E 0 vezes 4, não vou nem colocar porque é 0. 3 menos 2, 1. Próxima multiplicação vai ser aqui agora, segunda linha. Repete o processo, ó, vezes as duas colunas. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 2 negativo. Ó. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. 4 vezes 2 negativo dá 8 negativo. 2 vezes 1 dá 2. O próximo passo agora
É só concluir aqui a subtração. 2 menos 8 fica menos 6, tá bom? Próximo passo agora é fazer a última multiplicação, a segunda linha pela terceira coluna. Então vai ser 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8, tá bom? Então multiplico, ó, os correspondentes. 3 vezes 1, 4 vezes 3 e 2 vezes 4. Essa soma aqui toda vai me dar 23, tá bom? Então até agora aqui deu 23, ok? Agora, o final da tabela aqui, o resultado da multiplicação A vezes B, escrever esses números, ó, menos 2, do jeito que está aqui, 1, menos 6 e 23, tá bom? Uma observação é que para você poder fazer a multiplicação de matrizes, o número de elementos que você tem numa linha tem que ser o mesmo número de elementos de uma coluna. Por exemplo, aqui tem 3 elementos na linha, a coluna também tem 3, então você consegue fazer essa multiplicação, certo? Se fosse para multiplicar isso aqui, por exemplo, você não consegue, ó, porque a linha vai pegar aqui só 2 números, ó, 1, 2 e aqui tem 3. Aqui, ó, o que eu quis dizer é isso. Você tem uma matriz que é de ordem 2 por 2 e a outra que ela é 3 por 2, tá bom? 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 2 colunas. Quando você vai fazer a multiplicação aqui, vai faltar elemento, porque você vai multiplicar o 2 pelo 3 e 1 pelo 2. Falta o número para multiplicar por menos 1. Por isso que tem essa exigência. O número de linhas da matriz, quer dizer, o número de elementos da linha tem que ser igual ao número de elementos da coluna, para poder fazer essa multiplicação de forma correta. De forma geral, quando você multiplica duas matrizes A e B, se uma matriz é ordem M por N, você vai multiplicar por a outra matriz B, que tem que ter ordem N por um outro número, tá bom? Vamos usar aqui o número K. Esses dois números aqui tem que serem iguais, tá? O último e o primeiro. Próximo passo aqui da nossa revisão. Deixa eu ajustar aqui, gente, só um pouquinho. Faltando espaço aqui nessa mesa de escritório. Tem que comprar um notebook também. Agora sim. O próximo passo agora é falar sobre a teoria dos determinantes, tá bom? Ajustei a câmera aqui, vamos ver se fica melhor assim, peraí. Tá. Os determinantes também aqui, como que eu procedo? Já tive outras aulas que eu falei sobre isso, mas o determinante funciona assim. Quando você tem apenas um elemento, o determinante é o próprio número, tá bom? Se fosse o determinante de uma matriz que tem só o elemento, vou colocar aqui na frente, mais meio, o determinante dele seria mais meio, tá bom? Uma coisa importante aqui é que o determinante, quando você quer escrever que você quer calcular o determinante, você deve usar essas barras aqui, tá bom? Igual foi feito aqui, não pode usar chave nem parêntese. Tem que ser barras paralelas. Como que eu faço o cálculo do determinante quando a matriz é 2 por 2? Eu aplico a regra de Sarros, eu vou multiplicar aqui cruzado, tá bom? Então vou fazer aqui essa multiplicação, 3 vezes 4, 12. A regra de Sarro diz que você faz essas multiplicações e que tem um sinal de menos aqui quando você volta, tá? Então você fez aqui 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. A multiplicação dos sinais, ó, que é o sinal de menos do número e o outro da fórmula, menos e menos, mais. 12 mais 2 dá 14, tá bom? Quando eu tenho uma matriz que ela é um pouco maior, que ela tem 3 linhas e 3 colunas, como que eu devo proceder com isso? Facinho, deixa eu arrumar aqui. Vou repetir aqui a primeira linha, desculpa, a primeira coluna e a segunda coluna. Então eu repito as duas primeiras colunas e vou multiplicar aqui agora, ó. Na volta a mesma coisa, existe o sinal de menos aqui, tá bom? Vamos lá então agora.
Como que eu vou proceder com as multiplicações? É de 3 em 3 números, tá? E sobram esses dois aqui, não tem problema. Na volta vai multiplicar também, só que tem o sinal de menos quando você retorna essas multiplicações. Então, muita atenção primeiro na multiplicação, depois vamos colocar os sinais aqui, tá bom? Depois nós colocamos os sinais. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1, 6. Vai ficar menos 6. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 4, 40, ok? Menos e menos aqui, mais, tá? 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. Eu não vou colocar o 0 aqui porque ele não altera o resultado da minha soma nem da subtração, tá bom? Então aqui 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 continua sendo 0, então não escreva aqui. Volta agora. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Regra de sinais aqui, ó. Esse menos do número com esse outro menos do número, vai ficar assim, menos e menos mais com o menos da fórmula, menos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 0, 0, então não coloco aqui também. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0. Então, vou terminar essa continha. De que forma? Vou somar todos os números que são positivos aqui, que no caso é só 40, então eu preservo ele. Os dois que são negativos eu somo, porque é uma dívida de 6 e uma dívida de 5. Se eu devo 6 e devo 5, eu devo 11. Quanto que é 40 menos 11? 40 menos 10 é 30, 30 menos 1, 29. Então, 40 menos 11 é mais 29, tá bom? Porque aqui eu tenho 40 reais e devo 11, eu continuo tendo um saldo positivo de 29 reais, tá bom? Assim, então, que se processa o cálculo de determinantes, tá bom? Vou passar agora aqui para vocês alguns exercícios que nós vamos resolver, tá? Tudo a título de exemplo, certo? Teoriazinha bem sucinta, tá? Não tem muito rigor aqui. É para facilitar os estudos de vocês aí. E depois da aplicação da teoria, nós vamos para os exercícios, tá? Eu elaborei a lista aqui. Aqui vai ter algumas sugestões. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Algumas sugestões de vídeo aula para você estar assistindo, tá bom? Além dessa, se você for estudar. Aqui tem os endereços. Aqui também, aqui também. E aqui tem alguns exemplos de exercício de aplicação, tá bom? Começa aqui pela subtração de matrizes. Aqui também é uma subtração usando matriz transposta. Depois vai para a multiplicação de matrizes, determinante, equação com determinante. E deixa eu ver aqui. Até aqui é determinante. Depois vai entrar a teoriazinha de sistema linear, mas aqui ele vai começando a introduzir como que você transcreve um enunciado, tá? De um probleminha que envolve uso de equações lineares, e depois a discussão sobre técnicas de como resolver um sistema de equações, tá bom? Iniciando aqui então, vamos fazer o primeiro problema. Eu vou pegar aqui o caderno mesmo para a gente poder resolver, porque ali não cabe tudo, tá bom? E é necessário espaço para você poder organizar melhor o jeito que você estuda. Exercício 4, ele fala aqui, ó, dadas as matrizes A, B e C, é para fazer o A menos B. Eu vou copiar aqui no meu caderno, direto já a matriz A menos a matriz B, tá bom? Vou copiar essa. Matriz que ela é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Menos a matriz B, que também que é de ordem 2 por 2. Então vamos fazer aqui já. Desse lado eu vou escrever como que eu vou resolver isso, tá bom? Resolver esse problema. Então aqui, ó, como que eu resolvo uma subtração de matrizes? Subtraindo os números correspondentes. Ó. O que eu quero dizer com isso? O 2 é para subtrair do 0. Essa dá para fazer direto. 2 menos 0, 2. O 1 é para subtrair do menos 1. Vou fazer aqui a lápis, tá? 1 menos menos 1 é 1, o menos da operação e o menos do número. Só que tem um porém. O oposto de um número negativo, ó, menos e menos, é o quê? É mais. Então isso aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2, tá bom?
Aqui é para fazer menos 3, menos 2. Escrevo também aqui. Vou passar a caneta aqui. Para manter uma uniformidade aqui de escrita. Deve 3 e deve 2, você deve 5, tá bom? A última operação é para fazer 4 menos 5. 4 menos 5 é menos 1. Eu tenho 4 e devo 5, eu fico devendo menos 1. Beleza, vou organizar a matriz agora. Os resultados que eu obtive. Ó, 2. Aqui também deu 2, tá? Ambos positivos. Aqui o elemento que está na segunda linha, em primeira coluna, ele deu 5 negativo. E aqui deu menos 1. Então, dessa forma aqui que você calcula a subtraçãozinha de matrizes, tá bom? O próximo passo aqui agora é estar desenvolvendo esse cálculo. É A menos a matriz transposta de B. No final de tudo, subtrai a matriz C, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vou fazer aqui do lado, ó. Essa aqui é a matriz B, não é? Ou melhor, deixa eu ver se eu consigo fazer na folha. Aqui. Essa é a matriz B. Qual que vai ser a transposta de B? Vou colocar aqui na frente, ó. Transposta de B é aquele esqueminha. A linha vai ser a coluna da matriz, ó. A linha vai ser a coluna. Dessa maneira, tá bom? Então eu vou escrever aqui a matriz A, que no caso ela é 2, 1, menos 3 e 4, menos a matriz B, que é a matriz B transposta, tá? Que é 0, 2 menos 1 e 5, menos a matriz C, tá bom? Que lá na folha a matriz C é 3, 0, 6 e 1, tá bom? Esperar passar o carro do ovo aqui, gente, que ele tá fazendo um barulhinho. Enquanto isso eu vou pegar uma água. Continuando então aqui, vai ficar assim, ó. Eu tenho que fazer a primeira matriz menos as outras duas, tá? Vou usar aqui uma outra técnica, tá bom? Eu vou escrever aqui os números. Como esse menos está na frente da segunda tabela, eu vou fazer um joguinho de sinal. O 0 vai ficar, continua sendo 0, tá? Sem sinal porque ele não adiciona nem subtrai. O 2 aqui vai ficar negativo porque aqui é como se fosse positivo, menos e mais é menos. Esse menos com esse menos é mais, tá? De forma geral, o menos ele vai trocar o sinal dos números. E aqui mesma coisa, tá bom? Agora, eu vou juntar aqui, ó, 2 com 0. 2, 2 menos 3, menos 1. 1 menos 2 fica menos 1. Menos 1 com 0 continua sendo menos 1. Aqui eu tenho... Devo 3, tenho 1 e devo 6. Eu vou primeiro juntar as dívidas. Devo 3 e devo 6, eu devo 9. Devo 9 e tenho 1. Eu fico devendo 8. Eu tenho 4 e devo 5. Eu vou ficar devendo 1. Eu devo 1 e devo 1 aqui, eu devo 2, tá bom? Poderia também fazer aqui. Devo 5 e devo 1, devo 6. Devo 6 e tenho 4, continuo devendo 2. Então esse é o resultado do item B, tá bom?
A atividade 5 que tem naquela lista ali é uma multiplicação de matrizes, tá bom? Vou copiar aqui. Cinco menos 3. Agora, como que eu vou fazer aqui para multiplicar? Ó? Como eu expliquei lá anteriormente, a linha vezes a coluna. Então vai ser 5 vezes 3, 15. Vou colocar aqui embaixo. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2, 6. Menos vezes menos, mais. 15 mais 6 vai me dar exatamente 21. Segunda linha vezes a segunda coluna. Quer dizer, a segunda linha vezes a primeira coluna, tá? Sempre assim, é linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Menos 1 vezes 3, menos 3. 4 vezes menos 2, menos 8, que daria menos 11, tá bom? Então, qual vai ser aqui a minha matriz? Ó? Ela vai ter aqui os elementos 21 e menos 11, tá bom? É nesse sentido, então, são esses dois números. Item B agora. O item B vai ser uma multiplicação também de matrizes. 5, 2, menos 1, 4, vezes 2 e menos 1, 0 e 3. De novo, linha vezes coluna. Então vai ser 5 vezes 2, 10. Já coloco direto aqui, tá? 2 vezes 0 é 0. 10 mais 0 continua sendo 10. 5 vezes 1 negativo, que agora aqui, ó. A primeira linha multiplica as duas colunas. 5 vezes 1 negativo dá menos 5. 2 vezes 3 dá mais 6. 6 menos 5, mais 1. Desse outro lado, 1 vezes 2, 2 negativo. 4 vezes 0, 0. 1 vezes 1 negativo dá mais 1. 4 vezes 3, 12. 1 mais 12 dá 13, tá bom? Então, quais são os números que eu vou ter aqui para a minha matriz? A matriz produto é o 10, o 1, o menos 2 e o 13, tá bom? Então, são esses valores, ok? Próximo valor aqui agora, ou melhor, o próximo exercício é o 6. Aqui já é para aplicar conhecimentos referentes a determinante, tá bom? Você tem menos 4, 8, 1 e menos 3, tá bom? Como que eu vou fazer isso aqui? Multiplico aqui, aplicando a regra de Sarros. 4 vezes 3, 12. Menos vezes menos, mais. 8 vezes 1, 8. Aqui não tem nenhum sinal, então predomina o menos, tá? 12 menos 8 vai me dar 4. Então, esse é o determinante dessa tabelinha A, ok? Multiplica em forma de cruz, aqui o sinalzinho de menos. Vou fazer agora o determinante da tabela B, do exercício 6, da matriz B. Matriz B tem esses elementos, ó, menos 4, 6, menos 9, menos 3, 4 e 6, menos 1, 3 e 8. Vou repetir aqui do lado. Primeira coluna. E vou repetir também a segunda coluna. Repetir a primeira e a segunda coluna. Como que eu vou estar agora fazendo a multiplicação aqui, ó? Faço esses riscos, tá bom? Na volta, o sinal de menos. Então agora vai ser aqui a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 8 dá 128.
Agora o sinal que vai predominar aqui, ó. Deixa eu só fazer de forma mais definida aqui para não confundir vocês. Aqui só tem o sinal de menos, vai ser o que predomina. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1, 36. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Na volta agora, vou fazer as multiplicações também. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 8 vai dar 80. 144, tá bom? 24 vezes 6, 144, ok. Esse sinal de menos com este menos, fica mais. Essa multiplicação, 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72. Os sinais, o menos do número com o menos da fórmula, vai ficar mais, tá bom? E por último, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 1, 36. Jogo de sinal. Jogo de sinais, na verdade. Menos e menos mais e menos, menos. Lembrando que esse menos aqui existe em virtude da fórmula, tá? Da maneira que você calcula o determinante. Então, isso aqui é fixo, sempre vai ter que fazer assim. Como que eu concluo agora o exercício? Vou somar todos os números positivos primeiro. Fazer aqui 36 mais 81 mais 144 mais 72. Vou fazer de cabeça aqui, vamos lá. 144 com 72 dá 146. Vai dar 146, 206, 216. 217, 297, 333. Mas vamos confirmar aqui, tá bom? 144, 72, 81. 4 com 2, 6. 6 com 6, 12. 12 com 1, 13. 3 com 8, 11. 18, 22, 23. Isso, deu 333, tá bom? Sempre é bom confirmar, tá? Porque isso aqui vale nota. E agora vou somar as duas dívidas. Devo 128 e devo 36. Quando eu faço essa junção dessas duas dívidas, vai dar quanto? 128 com 30, 158, 164. Posso tirar aqui, ó. Esse 1 eu pego emprestado daqui. 13 menos 4, 9. 2 não tira 6, pega emprestado. Tá? Esse aqui é o jeitinho que usa seu algoritmo. Que agora ficou 12. 12 menos 6, 6. 2 menos 1, 1. Então esse aqui me daria 169, tá? Então essa aqui é a resposta da questão 6. Equação 7. Equação não, exercício 7. Está escrito assim, ó. Resolva a equação. Vou fazer desse outro lado aqui. Para resolver essa equação aqui. Tá escrito aqui, tá representado pelas barras, tá? Paralelas, então significa que isso aqui é um determinante. Ele fala que o determinante da matriz que tem 3 números iguais e o número 5 é igual a 6. Ele quer saber o seguinte: qual é o número que satisfaz isso, que torna esse determinante igual a 6, tá bom? Como que eu vou descobrir isso? Eu vou aplicar aqui a forma de calcular o determinante, regra de Sarros. X vezes x dá x ao quadrado. 5 vezes x, 5x. Mais vezes menos, menos. Igual a 6. Agora o próximo passo é passar o 6 para cá. Ele passa negativo. Tudo isso é igual a 0. Duas formas de fazer isso. Forma 1, soma e produto, tá bom? Forma 2,
é você pegar e fazer Bhaskara. Vou fazer aqui com Bhaskara, ok? Por Bhaskara seria assim, eu tenho o A, o B e o C. Meu A é 1, meu B é menos 5, meu C é exatamente menos 6. Fórmula de Bhaskara me garante que o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. É calcular o discriminante, que é o delta, usando esses valores que eu coloquei aqui, que são os coeficientes da equação. No lugar do B, o menos 5. No lugar do A, é o número 1 aqui que eu já tinha anotado. E no lugar do C, o menos 6. Lembrando qual que é a ordem aqui. O número A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o termo que acompanha o x, e o C, o C seria o número independente, aquele que aparece sem nenhuma letra, sem nenhuma incógnita. Tá, vamos terminar aqui. 5 vezes 5, que é o 5 ao quadrado, é 25. Menos ao quadrado, que é menos vezes menos, é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos vezes menos, mais. Meu discriminante, que é o delta, ele vai dar 49. Quando eu falo que o menos ao quadrado é mais, eu estou fazendo isso. Ó. Tá bom? Achei meu discriminante. Agora é resolver o x, tá bom? X é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, que é o discriminante, sobre o dobro do a. Isso quer dizer que o x é menos, o b aqui é menos 5, mais ou menos a raiz do 49 sobre o 2 vezes a, que é o dobro do a. Qual que é o dobro do 1? É 2. O dobro do 1 é o 2. Menos e menos aqui vai ficar mais. Raiz quadrada de 49 é 7. Aqui é 2. Quais são as duas respostas? A primeira resposta, eu falo que é x' ou x1, é quando eu faço o número 5 mais o número 7, tá? Eu uso o sinal de mais aqui primeiro. 5 mais 7 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Qual que é a segunda resposta? Segunda resposta vai ser... cadê aqui? 5 menos 7, menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. Então, esses dois números que são resposta do determinante, tá bom? Se eu uso 6 aqui, ou menos 1, o determinante vai me dar exatamente 6, tá? Fazer o teste ali pro número 6, ó. A escrita era essa. X, X, 5, X, isso tinha que dar 6. No lugar do X ali, que foi o primeiro número que eu achei, foi o 6. Eu estou substituindo aqui, verificando, tá, se isso está correto. Ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5 é 30. 36 menos 30 é 6. Então, tá perfeito. Ó. O número 6 ele é uma raiz da equação. Ele satisfaz isso daqui. Ó. Ele faz com que o determinante seja 6, tá bom? Próxima questão. Ó. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o textinho para vocês lerem. Deixa eu ajustar a câmera. Tá, vou segurar aqui por cima. Foi realizada uma pesquisa num bairro de determinada cidade com um grupo de 500 crianças de 3 a 12 anos de idade. Para esse grupo, em função da idade X da criança, concluiu-se que o peso médio em quilogramas era dado pelo determinante da matriz. Com base nessa fórmula, calcule o peso para uma criança qualquer, que é o peso de P de X, que é igual ao determinante da matriz A. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui é desenvolver esse determinante, tá bom? Aqui ele não fala o valor da idade, tá? É só uma fórmula que vai servir para você calcular o peso para qualquer criança. Então, de início aqui, vamos organizar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Gente, um acidente aqui. Um suporte melhor, dá nisso, né? Deixa eu ver, tá.
Só um acidentezinho. A matriz que ele fala aqui no exercício número 8. Peraí, gente, ficou ruim aqui. Deu ruim. Tá. Vou colocar mais pra cá. A matriz que ele fala aqui no exercício 8 é essa. 1, menos 1, 1. Esses são os números que compõem a matriz. E ele fala que é para você calcular o determinante que vai dar o peso de uma criança, tá bom? Eu vou copiar aqui, ó. 1. Ele ficou muito feio. 3, 0 menos x, 0, 2 e 2 terços. Vou repetir aqui do lado a primeira e a segunda coluna. Aqui é a primeira multiplicação. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 2, 0. 1 vezes x é x, x vezes 0 continua sendo 0. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Esse eu escrevo. Volta agora. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 6 sobre 3. Menos e menos, mais. Aqui agora. 1 vezes x, x. X vezes 2, 2x. Menos e menos, mais. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Isso aqui vai ser igual ao peso da criança, tá bom? Aí o peso da criança vai ser 6 dividido por 3 é 2, 6 mais 2, 8. Então vai ser essa função. É uma função de primeiro grau, 2x mais 8. Então isso que ele estava pedindo no exercício. Ok? Deixa eu ver aqui o próximo. Para que valor de x o determinante dessa tabela será nulo, dessa matriz? Eu vou copiar aqui do lado então já o determinante, ó. Quer dizer, a primeira e a segunda coluna, já para desenvolver o determinante. Ó. Faço aqui. X vezes 1 é x, x vezes 1, x. Negativo, tá bom? 2 vezes x é 2x, 2x vezes 0, 0. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Na volta aqui. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1, 6. Vai ficar 6 negativo. Aqui. X ao quadrado vezes 2 vai ficar 2x ao quadrado, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Vai ficar menos 2x ao quadrado aqui. E aqui também dá 0, tá bom? 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Próximo passo agora é ele falar que esse determinante é nulo, tá? Ele é 0. Então isso aqui vai ficar 6 menos 6, 0. Vai ficar menos 2x ao quadrado menos x igual a 0. Posso fazer por Bhaskara e posso fazer assim, colocar em evidência o x aqui. Isso também vai dar uma resposta. Quais são as respostas, então, para essa equação? Primeiro é aqui, ó. Quando uma multiplicação dá 0, quer dizer que ou isso é 0, ou isso é 0. Então, quer dizer que o x pode ser 0, ou que... Deixa eu fazer aqui. Menos 2x menos 1 é igual a 0. Isso vai implicar que... Quando eu troco 1 de lado, fica mais 1. X vai ser 1 positivo dividido por menos 2. Isso vai dar menos 1 sobre 2. São essas duas possibilidades, tá bom? Problema 10. Vamos fazer o 10 aqui já. Esse vídeo ficou grande. 10. As idades de Ana e Carlos, quando somadas, resultam em 37. Uma equação para representar essa situação é... Ah, não, peraí. As idades de Ana e Carlos...
quando somadas resultam em 37. Escreva uma equação para representar essa situação. Então é assim, ó. Quando eu somo a idade da Ana, que é o A, mais a do Carlos, eu tenho que obter exatamente 37. Ó. Encontre 3 soluções para essa equação. É fácil. Que números que eu somo que dá 37? Pode ser 10 e 27. Pode ser 30,7, que aqui seria 30 anos para Ana, 7 para o Carlos. Ou 7 anos para Ana e 30 para o Carlos, que também é a solução, tá? É possível que Ana tenha 20 anos e Carlos 21? Justifique. A soma da idade dos dois tem que ser 37. Se eu uso 20 e 21, como foi sugerido aqui, dá 41. Então extrapola. Então não é possível que eles tenham essas idades, tá bom? Próximo aqui. Luísa, Carla e Patrick são 3 irmãos. E ele fala que é L para a idade da Luísa, C para a idade da Carla e P para a idade do Patrick. E aqui tem as equações. É possível que eles tenham 20, 15, 15 em relação à idade? Para saber se é possível ou não, eu vou escrever aqui, ó. A idade dos 3 quando somada tem que dar 50. Então vou somar aqui, ó. Somando as 3 idades, tem que chegar em 50. 20 com 15, 35, 35 com 15, 50. Essa primeira equação deu certo. A segunda equação ele fala assim, se você fizer 2 vezes a idade da Luísa, que aqui é 20, mais 3 vezes a idade do Paulo, que é 15, 2 vezes 20, 40, 3 vezes 15, 45. Vai dar 85, tá bom? Teria que dar 50, não deu, então. Essas idades não são resposta do problema. É possível que a idade dos irmãos seja 10, 30 e 10? Vamos verificar. Ó. Você usa aqui em cima, nessa primeira equação, a soma das 3 idades tem que dar 50. 10 com 30 dá 40. 40 com 10 dá 50. Então, ok. Agora a segunda equação. 2 vezes a idade da Luísa. Eu fiz errado aqui. Caramba. A idade do Paulo. Não deu certo porque esses valores são iguais, tá? Mas aqui era a idade do Paulo. Vou fazer aqui agora. 2 vezes a idade da Luísa, que é 10. Mais 3 vezes a idade do Paulo, que também é 10. Ó. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 10 é 30. 20 com 30 dá 50. Então, para esse caso aqui, a idade que eles podem ter é 10, 30 e 10. Tá? Essa daqui não dá certo. Não satisfez a segunda equação, só a primeira. Tá bom? Na próxima aqui, 12. Na equação 2 vezes x menos y igual a 3, o par ordenado 2 e 1 é solução da equação? Para eu saber se um par ordenado é solução da equação ou não, eu faço o que eu fiz aqui. Ó. Substituo. De que forma? 2 é o valor do x e 1 é o valor do y. X e y é o par. Então vai ficar 2 vezes o número x, que aqui é 2, menos o y, que aqui é 1. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 é exatamente 3, tá bom? Então, esse par é a solução da equação? Sim. Próxima questão. 13. O diretor de uma empresa, o Dr. Antônio, convocou todos os seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres também presentes na sala. Se o Dr. Antônio não fosse à reunião e enviasse a sua secretária, o número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. A quantidade de pessoas presentes na sala aguardando o Dr. Antônio vamos equacionar isso aqui. Ele fala que se o Dr. Antônio for para a reunião, o número de homens presentes na sala vai ficar 4 vezes maior que o número de mulheres. Vamos chamar aqui. Pessoal, o vídeo cortou aqui. Então vamos refazer aqui a leitura da 13. Deixa eu até apagar aqui que eu vou fazer lá na folha. Porque aqui nem coube direito, tá bom? Então assim, o exercício 13 falava: o diretor de uma empresa, o Dr. Antônio, convocou todos os seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres também presentes na sala. Se o Dr. Antônio não fosse à reunião e enviasse sua secretária, o número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. Qual a quantidade de pessoas presentes nessa sala
que aguardam o Dr. Antônio. Então vamos chamar aqui de H o número de homens que existiam na sala antes do Dr. Antônio chegar e M o de mulheres. Aí, primeira passagem, ele fala assim: quando o Dr. Antônio chega à sala de reuniões, o número de homens presentes na sala fica 4 vezes maior que o número de mulheres. Então tinha lá, esse era o número de homens, chegou mais um que era o Dr. Antônio. O número de mulheres vai ficar 4 vezes maior do que era antes, então vai ser multiplicado por 4, tá? Essa é a primeira equação, que a gente pode passar esse 1 para cá e vai ficar assim, ó. O número de homens, ele é 4 vezes o número de mulheres, menos o 1, tá bom? 1 é positivo, vem para cá negativo. Parte 2. Se o Dr. Antônio não fosse na reunião e enviasse uma secretária, que é mulher, o número de mulheres ficaria igual à terça parte do número de homens. Então assim, o Dr. Antônio ele não vai na reunião, ele manda uma secretária a mais. Então o número de mulheres que tinha antes ele aumenta de 1, que foi a secretária que ele mandou. E ele fala que isso fica igual à terça parte do número de homens. A terça parte é quando você divide o total de homens por 3, tá bom? Vou colocar 1 aqui, porque são 2 frações. A igualdade de frações nos garante que você pode multiplicar cruzado aqui, tá bom? Então isso vai ficar assim, 1 vezes H, H, 3 vezes M dá 3M, 3 vezes 1, 3. O que isso está dizendo também? Que o número de homens pode ser o triplo do número de mulheres, mais 3. O que eu vou fazer então aqui? O número de homens, que é o H, eu vou igualar aqui, ó. Sabendo que H é igual a H, não é? Então eu vou escrever aqui essa expressão que eu tenho aqui do H, que é 4M menos 1. E do outro lado, o 3M mais 3, tá bom? Desloco esse 3M para cá. Vem menos. Desloco esse 1 negativo para cá, ele vem mais. 4 menos 3 dá 1. 3 mais 1, 4. Então, o total de mulheres aqui é 4. Qual vai ser o total de homens? Tanto faz. Eu posso pegar tanto essa expressão como essa. Eu vou pegar essa daqui. Aqui fala o seguinte, que o total de homens é 3 vezes o número de mulheres mais 3, tá bom? Quantas mulheres tinham lá na sala? Seria 4, não é? Então vai ficar 3 vezes 4 mais 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 3 são 15 homens. Se eu somo o número de homens com o de mulheres, dá 19. Então, H mais M é igual a 19. Em alternativa, seria a alternativa B de bastante, tá bom? Então, está resolvida. Última questão, 14, é sobre a regra de Cramer, tá? Eu já falei sobre a regra de Cramer com vocês na outra aula. Tem um vídeo lá. Então eu vou só aplicar aqui direto, ó. Eu tenho um sistema de equações aí na questão 14, que ele está escrito assim: 2x mais y mais z igual a 3. Vê se foca legal aqui. Vou tentar tirar a sombra aqui, gente. Aqui. Tá. Segunda equação, menos 2x mais 2y menos z igual a 0. E a última é 3x mais y mais z igual a 1. Vou fazer o que ele pede. Primeira coisa, calcular os valores dos determinantes. Eu vou colocar aqui os coeficientes, tá, que estão faltando. Os determinantes. Começa pelo determinante D. O determinante D é quando eu pego esses números aqui que acompanham as letras. Ó, 2, 1, 1. Menos 2, 2 e menos 1. 3, 1 e 1. Vou repetir ali do lado a primeira e a segunda coluna, como eu faço toda vez com determinante, tá bom? Agora, vou multiplicar aqui, ó. Passar as linhas de multiplicação.
Na volta, sinal de menos, tá bom? Vamos lá, gente. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Sinalzinho de menos, porque só tem esse menos aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Também é menos 2, porque só tem esse menos. Agora aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Menos e menos, mais. Aqui de novo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. Esse menos com esse menos, mais. E no final ali, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Sinalzinho do 6 é menos, tá? Porque só tem o sinal de menos da fórmula. Vou cancelar aqui, ó, esse 2 com esse, porque 2 menos 2 é 0. Vou somar os positivos. 4 mais 2 é 6. E os negativos, deve 3, deve 6, deve 9. 6 menos 9 é menos 3. Vou fazer agora o dx, que é o que ele pede ali. O que seria o dx? É copiar essa mesma matriz aqui. Vou copiar ela aqui, ó. Só que aí, gente, eu vou apagar a coluna do x. A coluna do x é qual? A primeira, ó. Então eu vou apagar essa coluna. Quando falar dx, é isso que você faz. Apaga a coluna que tem os coeficientes do x e coloca os termos independentes, ó, aqueles que ficam depois do sinal de igual. E aí você calcula normalmente, tá? 3, 0, 1, 1, 2, 1. Aqui dá 6. Aqui é a multiplicação dá menos 1, tá? Essa multiplicação dá 0. Essa também. Essa multiplicação aqui vai dar 3. Esse menos com esse menos, mais. Essa outra multiplicação aqui vai dar 2. Só que aqui dá menos 2, tá bom? Vou juntar agora os positivos. 6 mais 3, 9. Deve 1 e deve 2, deve 3. 9 menos 3, 6, tá bom? E vou calcular o dy. Eu não vou calcular o dz, depois eu explico para vocês o porquê. dy, tem que copiar essa mesma tabela que eu fiz aqui para o d, tá bom? Só que agora eu vou apagar a coluna que tem o y. Qual que é a coluna que tem o y? A segunda. Então eu não vou escrever aqui esses números, ó. No lugar deles eu vou colocar o que aparece aqui, ó, os termos independentes. O que fica depois do sinal de igual, tá bom? Agora repita aqui a primeira e a segunda coluna. E vem multiplicando, ó. Essa primeira multiplicação, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. A segunda, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então ela daria menos 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9 de novo. Menos... Oh, caramba, eu fiz errado, pessoal. Sorry, ó. Deixa eu apagar aqui. É essa multiplicação aqui, ó, que é o menos 2, tá bom? Vou voltar aqui agora. Respeitando a regra de Sarros, vai ter sempre o menos, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Menos e menos, mais. 2 vezes 1, 2. Esse menos com esse menos, mais. E aqui daria 0, tá bom? Vou juntar agora os negativos. Esses dois dá menos 11. E aqui daria 8. 6 mais 2, 8. Menos 11 mais 8, menos 3. O que eu vou fazer agora? Calcular os valores do x, que é o resultado do dx dividido por d. E vou calcular o y, que é o dy dividido por d. Quanto que é o valor do dx aqui que eu já calculei? 6 positivo. Sobre o d, que é menos 3. Essa divisão vai dar menos 2, tá bom? Então o valor do x aqui é menos 2. O valor do y do meu sistema é o resultado do dy dividido por d. dy menos 3 dividido pelo d, que também foi menos 3 lá em cima. Essa divisão aqui vai dar quanto? Mais 1. Então meu y, ele é mais 1. Eu poderia fazer o dz? Poderia.
Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira equação, ó. 2x, vou voltar aqui, ó. 2x mais um y mais um z igual a 3. Qual foi o valor do x que eu já achei? O meu x era menos 2, então vai ser 2 vezes menos 2. O y é 1, mais o z igual a 3. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, mais z igual a 3. Vou colocar aqui do lado do 3, esse 4 negativo que vai passar a ser mais, e o 1 que vai passar a ser menos. 3 mais 4 é 7, 7 menos 1, 6. Então, esse é o meu valor do z. Então, a resposta aqui é x igual a menos 2, y igual a mais 1 e z igual a 6, tá bom? Foi uma substituição que eu fiz. Ó. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.